iniciando novamente um Comer Bem Pode, podcast. E hoje nós temos como entrevistada a Débora Leite, que trabalha com UAM. Vamos conhecer um pouquinho mais o que é uma unidade de alimentação e nutrição e como que é o trabalho dela dentro da possibilidade de se comer cada vez melhor, de se comer bem. Olá, Débora, boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Tudo bom, Paula? Boa tarde para todos. Obrigada pelo convite. Eu gostaria de saber como que é o seu trabalho, Débora. Paula, o trabalho de uma nutricionista na UAM é bastante trabalhoso. Você tem que procurar montar um cardápio de forma que atenda todo o tipo de público, né? Porque você está num restaurante comercial, que é o que eu atuo hoje. E então, assim, ali eu recebo todo tipo de cliente. Um cliente que tem comorbidade, um cliente saudável, um cliente que faz uma dieta. Hoje todo mundo está fitness, né? Então, assim, a gente tem que ter um cardápio que atenda esse público em geral. A gente precisa estar de olho nas compras. Quem é meu fornecedor? Ele está me mandando uma comida, um produto de qualidade para mim preparar. Eu tenho que estar de olho nos funcionários, entendeu? Se eles estão fazendo a preparação de forma correta, porque não adianta nada a gente ter qualidade, se preocupar com a elaboração do cardápio e não fazer uma preparação correta, entendeu? E me diz uma coisa, dentro de uma unidade de alimentação e nutrição, nós temos uma variedade de cardápios, né? E que a nutricionista, com toda a sua equipe, tem que estar porcionando e verificando toda essa distribuição e este oferecimento. É possível comer de uma forma mais saudável dentro de um restaurante, de uma lanchonete que você faça consultoria, dentro de uma panificadora? Como que funciona isso? Como que a nutricionista vê esse cliente que busca isso? Sim, hoje a maioria dos estabelecimentos, né, oferece bastante diversidade. Como eu te falei, a maioria dos clientes hoje fazem dieta. E tá preocupado com uma vida mais saudável, não engordar. Então, assim, dentro de uma panificadora, por exemplo, hoje a gente tem muito pães integrais, a fermentação natural, que são pães mais leves, mais saudáveis, entendeu? Então, assim, você consegue comer bem. Eu fui numa doceria, fui numa padaria. Hoje tem várias opções de lanches naturais, né? Que você pode estar... E você vê que nesse processo você tem um aumento da procura dessa alimentação com menos percentual de gorduras saturadas, uma alimentação com o mais natural, que hoje a gente tem visto um olhar, mas na sua prática você vê que o pessoal está buscando? Vê, hoje tem bastante gente, tem muito cliente que chega e pergunta, ele quer saber como que é feito, se foi você que fez. Eu tenho vários clientes que perguntam, isso é feito aqui? Como que faz? Isso é de trigo? Porque agora, né, é moda tudo sem trigo, né? Então as pessoas perguntam bastante, como foi a preparação daquele salgado, daquele prato de refeição? Que legal. E se eu sou leiga, quem está nos assistindo e não sabe como escolher um local para fazer as suas refeições, o que uma pessoa leiga tem que prestar atenção nos locais aonde eu vou comer? Vou escolher, como que eu escolho? Paula, hoje a gente tem que ficar bastante atento com isso, tá? Não só hoje, né? Na verdade, a gente sempre tem que se atentar com isso. Se o local está bem limpinho, se ele dispõe das refeições em locais adequados. Por exemplo, se os salgados estão ali numa estufa fechadinha, né? Longe de um mosquito, longe de um inseto, se o lugar é limpinho, como estão esses funcionários? Porque eu costumo falar que a gente vende a imagem do local, né? Se você entrar num local onde o funcionário está sem uma touca, né? Ali descabelado, as unhas grandes, então, assim, será que esse local tem todo um preparo, um cuidado na hora de preparar a sua refeição? Se o prazo de validade dos produtos, né? O prazo de validade. Observa uma sensibilidade,
prazo de validade estourou, a pessoa comeu, pode ter uma diarreia. Com certeza. E então, aí? assim, tem que tomar bastante cuidado. Por isso que eu falei, tenho que tomar cuidado com o meu fornecedor também. Será que ele está me mandando um produto dentro do prazo de validade? Se esse produto foi bem armazenado, por exemplo, se é um produto refrigerado, o leite, o queijo, será que esse produto, até chegar ali no meu estabelecimento, ele veio numa temperatura adequada? E me diz uma coisa, o profissional nutricionista, a todo momento ele deve estar no local, ele tem um tempo para estar. Se esse local tem nutricionista, tem que estar o nome do profissional. Como que funciona isso, a responsabilidade técnica? Paula, não precisa estar o nome do nutricionista ali estampado no local, tá? O ideal é que ele fique o maior tempo possível dentro da UAN, né, dentro da produção, não necessariamente que ele abra e fecha a produção, mas ele tem que estar o tempo todo ali, porque assim, a responsabilidade é nossa, entendeu? Nossa, do nutricionista. Ele tem que ter as pessoas de confiança, um cozinheiro, um líder ali, que na ausência dele possa responder, garantir que as preparações foram feitas de forma correta. Muito legal. E se eu vou num local, a gente já sabe o local, quanto tempo mais ou menos eu demoro para fazer uma refeição? Como que vocês calculam isso? Porque a gente observa vários locais, um entra e sai e tudo mais, aí eu falo assim, meu Deus, olha só, que existe um planejamento de tempo. Como que funciona mais ou menos isso? Existe um planejamento se for restaurante, se for uma lanchonete, se for... Como que funciona isso? A nossa vida hoje é muito corrida, né? Todo mundo correndo de um lado para o outro. Então, normalmente as pessoas querem uma refeição mais rápida, um local que não demore muito. Então, o que normalmente os locais têm oferecido? Os pratos feitos, entendeu? Um grelhado, um legumes ali, um arrozinho integral, de repente. Uma coisa mais rápida que o cliente chega e possa comer de forma saudável, sem muita demora. Tem muitos lugares oferecendo saladas com grelhados também, que é uma coisinha mais rápida, porque a gente sabe do corre-corre, né? Esses alimentos, eles são preparados antes ou eles são preparados na hora? Ou existe um porcionamento, pré-preparo? Como que funciona isso? Paula, eu particularmente trabalho com pré-preparos, tá? E finalização na hora. Normalmente eu costumo deixar os produtos porcionados, até mesmo para você servir uma gramagem igual para todo cliente. E aí, quando o cliente chega e escolhe um determinado prato, a gente vai fazer a finalização. Grelhar a carne na hora, montar a salada na hora. Elas já estão todas limpas, guardadas, refrigeradas. E aí, se o cliente escolher uma salada, a gente vai ali, pega, monta. Ah, quero um grelhado junto. Passa a carne na hora, entendeu? E é feito. Então, é possível comer bem em grande parte dos locais que a gente frequenta hoje. É possível comer bem, sim. E o que é uma alimentação saudável ou comer bem nos locais onde normalmente a gente tem os profissionais nutricionistas? Eu estou escutando, nosso público está nos escutando e eles querem ir em algum local. O que eles podem ter de saudável nesses locais, por exemplo, que você trabalha? Paula, como eu falei, sempre escolher de preferência um grelhado, um legumes, porque às vezes você chega numa panificadora, por exemplo, que hoje muitos panificadores oferecem almoço, né? E aí você fica vendo aquele monte de salgado bonito, aqueles docinhos. Evitar, não que não possa comer isso, entendeu? Mas evitar, procurar mais alguma coisa menos gordurosa, optar por um legume, uma salada. Que já está mais ou menos porcionado ali. Que já está mais ou menos porcionado ali, entendeu? A rotina a gente fala que dentro da clínica, né, que eu trabalho com clínica, a rotina do excesso de carboidrato com gordura saturada, que é o grande problema. Então, macarrão ali aos 4 queijos, esse excesso de fritura na rotina, que é a maior questão. Principalmente quando você vai num restaurante que é um self-service, né? Aquele balcão é lindo, maravilhoso, tem sempre as frituras,
alguns até com salgadinhos, né, ali, aquelas bolinhas de queijo, um pastelzinho pequenininho. E a fritura dá saciedade, ela é muito mais palatável, né? Sim, ela dá saciedade, mas não é tão saudável, né, quanto você fazer uma alimentação mais leve, né? Mais leve, Ah, mais não que eu não racional. posso comer um macarrão? Posso. Eu particularmente adoro massa. Eu não posso ver uma massa que eu quero. Mas aí o que a gente tem que optar? Um molho mais leve, um molho sugo, de repente uma massa alho e óleo, entendeu? E deixar o molho branco, a massa mais incrementada para o final de semana. Se eu vou num restaurante self-service, como que eu deveria me compor a minha alimentação? Como que deveria ser esse meu comportamento de me servir? Como que deveria? Olha, o que a gente recomenda é que você faça uma entrada. Não chegue já e vai servir ali o arroz, o feijão. Coloca uma salada no prato, alguma coisa mais leve. E aí come aquele pouquinho ali primeiro, porque aí você já vai se saciar. E aí você pode comer depois um pouquinho de cada coisa, sem muito problema. Porque, gente, restaurante self-service... Self-service é uma tentação, né? Os pacientes falam assim, os meus clientes falam, meu Deus, mas tem tudo. Para mim é uma vantagem, porque você chega, tem tudo. Tem o dito possível para a sua dieta e o não possível. Não possível. Mas daí a gente tem que mudar o foco de olhar. Eu começar a olhar para o possível. Para o possível. Eu, particularmente, gosto muito de um self-service porque eu como muito pouco. Nesses locais, por exemplo, que oferecem um prato pronto, eu não gosto muito porque é muita comida para mim. Mas é um costume meu. A minha necessidade é muito pouca de comida. Então, eu prefiro um self-service, até mesmo porque você paga menos, né? É verdade. Porque hoje uma alimentação fora de casa também não é tão barata, né? Não está mais tão acessível. Não está mais tão acessível. Então, você tem que olhar por esse lado também. O self-service, você consegue controlar até o custo, né? O que você está gastando. E o porcionamento de gramagem também, que a grande maioria você passa e você pesa. E esse o hábito de pesar, você consegue ter um melhor controle. Com que certeza. É o que eu observo. Mas eu falo para todo mundo, comece a olhar para o saudável. Comece a tirar o foco um pouquinho do excesso de massas e de frituras. Porque no self-service você tem ali as massas. Numa sexta-feira, por exemplo, a maioria dos restaurantes, né, oferece uma feijoadinha, tem uma rabada, né? São pratos gostosos. Extremamente saborosos para o nosso estado. Mas que, quando se fala em dieta, tem uma gordura saturada extremamente alta. Extremamente alta. E aí a maioria das pessoas não condiz com o valor energético que gasta. Com certeza. É isso que eu observo bastante. Então, não é você não poder comer. É que eu observo que as pessoas comem em exagero. O que a gente recomenda, Paula, para você tentar evitar esse exagero na hora do almoço, principalmente? Porque você ainda vai voltar para trabalhar, você vai ficar sentado ali, né, o dia inteiro atrás de uma mesa, ou um vendedor vai ficar, de repente, cansado ali de pé porque exagerou na gordura. Então, o que a gente recomenda? Faça pequenos lanches durante o dia. Entendeu? Entre o café da manhã e o almoço, comece a fazer hábito de uma fruta. Hoje tem muita barrinha de cereal, porque aí ajuda a você chegar no almoço sem tanta fome, entendeu? Porque normalmente a gente chega no almoço, a gente está desesperado de fome, não comeu nada a manhã inteira. A maioria das pessoas não buscam uma orientação, né? E até mesmo nos locais, quando tem profissional nutricionista, é legal perguntar. É legal perguntar como é que está o prato de hoje, o que está sendo servido, qual é o carro-chefe de hoje. E aí você degustar o que naquele dia foi preparado. Eu costumo sempre perguntar para os meus clientes, olha, como é que estava tal coisa? Eu sempre chego na minha unidade e eu faço questão de experimentar as coisas. Você tem que provar um pouquinho de cada prato. Porque como é que você vai servir para o cliente se você não sabe se está salgado, se está sem graça? Às vezes, a cozinheira diminuiu muito o sal, aquela comida xoxa. Verdade. Né? Então, você tem que se preocupar com isso. Eu lembro que há 20 anos atrás eu fiz um estágio em unidade de alimentação e aí chegava às 6 horas da manhã, começava. Tinha que comer
num copinho de 50 ml, todas as refeições que seriam porcionadas, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã estávamos lá comendo comida. Mas é isso mesmo, quando você está numa unidade de alimentação, onde você começa a servir a refeição, por exemplo, 9 horas da manhã, que eu já tive em unidade onde se funcionava 24 horas, entendeu? Mal acabava o café da manhã, você já tinha que servir um almoço. Então, você tem que provar cedo. O tempo todo você está ali. O tempo todo você está produzindo. É muito interessante, né? Eu lembro que eu falei, meu Deus, eu tenho que acostumar com isso. Acostumei e hoje eu consigo degustar independente do horário. Sim. Eu consigo degustar. Me diz uma coisa, se é possível comer bem em fast food? Sim, é possível comer bem. Hoje, a maioria dos fast food tem oferecido saladas, grelhados. Não que você não possa, né, comer um lanche. Hoje eu quero lanchar um hambúrguer, almoçar um hambúrguer. Pode, desde que isso não se torne rotina, não fique uma coisa diária, pode. Mas a maioria dos fast food já oferece bebidas mais saudáveis, por exemplo, água de coco, chá, né? Hoje não tem só refrigerante no fast food. A alimentação também, os pratos oferecidos estão bem mais variados. Isso porque a gente tem uma grande leva de população que hoje está com um olhar para o comer bem. Para o comer bem. E aí, quando você só tem uma alimentação mais calórica, com muito mais saturação, com muito mais industrializados e químicos, você não consegue atingir um grande público, né? Sim. Esses dias eu escutei, se vai o esposo e a esposa almoçar, tem que ter o prato do esposo e normalmente da esposa, que é um pouquinho mais leve, né? Claro que existem exceções nesse processo, mas normalmente a mulher ela tem uma alimentação um pouquinho mais cuidadosa em termos gerais do que o homem. Daí eles falam, ainda teve um colega que falou para mim assim, não, mas daí nós temos que ir no restaurante variado. Eu falei, meu Deus, a nutricionista vai ficar doida. Vai ficar tendo um trabalho a mais aí. Olha, mas eu vou te falar que hoje o local que eu trabalho, nós temos no cardápio um prato que é kids, né? Que nós elaboramos um prato voltado para as crianças, né? Uma quantidadezinha menor, uma coisa mais voltada para as crianças mesmo. Mas você sabe que é um prato que a maioria dos adultos pede? Pelo volume. Pelo volume. Porque é um prato, vamos dizer, que tem uma gordice, que tem um prato que tem uma batata frita, que eu tenho ali 4 tipos de prato kids. Um deles eu tenho batata frita, mas é numa quantidade reduzida, entendeu? Que você matou a sua vontade. Você teve vamos prazer. Dizer que você comeu sua gordice do dia. E teve prazer no seu processo alimentar. Processo. A gente fala que a gente não deve exagerar, né? Sim, a gente pode comer tudo, o fast food, as frituras, né, de uma forma geral, mas desde que não seja exagerado. É muito interessante a unidade de alimentação, o processo de manipulação, realização de todo o prato, e que é feito com muito carinho, né? As pessoas que estão ali é porque gostam, porque não é fácil ficar numa cozinha 8 horas por dia. Você chega ali linda, maravilhosa, tomou seu banho da manhã e você sai dali cheirando alho, cheirando... Você tem que gostar de estar ali. Eu, particularmente, sempre gostei. Fiz a faculdade já pensando que eu queria produção. Que legal. E, assim, todos os lugares que eu passo, já passei em unidades gigantescas, onde a gente servia 2.000 refeições, 10.000 refeições dia. E eu sempre procurei usar os temperos de forma mais natural possível. Entendeu? Porque hoje a gente tem um índice, você que faz clínica sabe, de pessoas com problema no estômago. Ai, comi isso, estou passando mal. Ai, mas não comi nada de diferente, estou passando mal. Por quê? A maioria dos restaurantes usa produto industrializado. Muita química, né? Muita química. Os caldo quinoa é mais fácil. Eu já cheguei em unidade que as pessoas usavam até o alho em pó. Falei, gente, mas eu nunca vi isso, um alho em pó. Porque é mais prático. Você tem uma maior estimulação das papilas gustativas. Naquele momento você come, mas você tem por trás a resposta em sua saúde. A consequência da sua saúde. Então, assim, eu sempre procuro usar o alho, sal natural, uma erva. A gente tem tantas ervas, né? Verdade. Um tomilho, um alecrim, que dá um sabor tão gostoso na comida. E é super possível na rotina, só que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, o que eu falo assim, a nutricionista ali, ela vai estar trabalhando todas
todo um processo de conscientização Sim. para o local. E muitas vezes a gente enfrenta um problema com a cozinheira, né? Porque é muito mais prático ela usar um negócio que é só abrir o saquinho e misturar ali, do que você convencê-la de tem que fazer um tempero natural, né? Amassar o alho, fritar a cebola. Que é o que a gente fazia antigamente. Nossas avós faziam, nossas bisavós, minha mãe sempre fazia. Então, hoje eu falo para as pessoas, vamos voltar a utilizar o mais natural possível. Às vezes o esporádico, ok, mas dentro do possível, e é possível ser feito isso em unidade de alimentação. E aí é possível você ter uma alimentação saudável fora de casa. Muito legal, gente. Esse foi o nosso podcast Comer Bem Pode, com Débora Leite. Débora, muito obrigada por você estar aqui. Obrigada a vocês. Gente, nós esperamos vocês semana que vem no Comer Bem Pode.